la grabación, por favor. Ya está. Muy bien. Gracias, Richard. Bien, y el día de hoy continuamos tejiendo saberes. Seminario Internacional, Investigación en Red, Narrativas Pedagógicas y Perspectivas Decoloniales. El día de hoy, 25 de febrero del 2026, es nuestro segundo día de esta jornada de Tejiendo Saberes. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, nos reencontramos pues esta noche en este espacio virtual que reúne a Perú, Brasil, Argentina y distintos territorios de nuestra América Latina. Y bueno, cada quien desde su pantalla, pero todos, todas, desde el mismo compromiso con una educación que nombra, que libera, que transforma. El día de ayer dimos inicio a estas jornadas con dos ponencias que nos dejaron mucho para pensar y seguir conversando, pero sobre todo para seguir construyendo. La ponencia del doctor Daniel Hugo Suárez de la Universidad de Buenos Aires nos invitó a transitar por las filosofías y prácticas emancipadoras, recordándonos que el maestro, la maestra, no son ejecutores de currículos ajenos, sino más bien intelectuales críticos que producen saber desde su propia práctica. Que la documentación narrativa, entendámosla como un acto político, que narrar es también resistir. Y luego, la doctora Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Ríos, de la Universidad Estadual de Bahía, nos tendió un puente entre la narrativa pedagógica y la perspectiva decolonial, invitándonos a preguntarnos qué saberes hemos heredado sin cuestionar, cuáles hemos silenciado, cómo recuperamos la soberanía intelectual del profesorado latinoamericano. Dos ponencias que juntas forman la raíz de lo que hoy continuamos construyendo. Y es así que llegamos pues al primer tema de esta noche. Y lo hacemos desde una pregunta que late en el corazón de la pedagogía crítica. ¿Qué ocurre realmente desde las escuelas? ¿Qué vive, piensa y siente el maestro en su cotidianidad? ¿Cómo se tejen los colectivos docentes como espacios de resistencia y de creación? Y bueno, pues hay investigadoras que no estudian la escuela desde afuera, que no llegan con sus categorías ya armadas a confirmar lo que ya saben. Hay investigadoras que entran a la escuela con los ojos abiertos y con el corazón dispuesto, que escuchan los pasillos, que reconocen en la cotidianidad del aula una fuente inagotable del saber pedagógico. Nuestra primera ponente de esta noche es una de ellas. La doctora Maírce Araujo es profesora titular de la Universidad Estadual de Río de Janeiro y docente del programa de maestría y doctorado en educación, de procesos formativos y desigualdades sociales. Un programa cuyo nombre ya dice mucho sobre el tipo de preguntas que guían su trabajo. Cómo se transforman los maestros y maestras en contextos marcados por las desigualdades. Cómo la escuela puede ser a la vez espejo de esa desigualdad y espacio de su superación. Su liderazgo en la investigación educativa se despliega con una generosidad poco común. Es líder
del grupo de investigación Voces en Educación, Memoria, Historia, Política y Formación Docente. Un espacio donde la memoria no es nostalgia, sino más bien es una herramienta crítica para comprender el presente de nuestras escuelas. La doctora Mairse también coordina el grupo de investigación ALMEFRE, Alfabetización, Memoria, Formación Docente y Relaciones Étnico-Raciales. Porque para la doctora Mairse, hablar de alfabetización, sin hablar de raza, sin hablar de las marcas históricas que determinan quién aprende a leer y quién no, sería una omisión inadmisible. La doctora también coordina la red colectiva Rediale, red de docentes que narran sobre la infancia, la alfabetización, la lectura y la escritura. Una red que devuelve al maestro y a la maestra lo que les pertenece, la palabra, por su propia práctica. Es un referente en la escuela pública, en todo lo que la escuela pública enfrenta, estas presiones permanentes. Y bueno, esta noche nos honra con su ponencia investigaciones sobre la vida cotidiana en las escuelas y las redes de colectivos docentes. Maestras y maestros del Perú, de Argentina, de Brasil y de toda nuestra América Latina. Es un verdadero honor recibirla esta noche. Y con ustedes, la doctora Mairse Araujo. Estimada maestra, los micrófonos y la pantalla son todos suyos. Muy buenas noches y bienvenida. Es su espacio. Buenas noites. Antes de tudo, quisiera agradecerle a oportunidade de estar acá com docentes peruanos, argentinos, brasileiros, tá? E compartilhar um pouco do que temos construído nestas nossas caminhadas. Antes de tudo, também quero agradecer muito a bela apresentação que Rocio fez de meu trabalho. Pensei, eu não sabia que já nos conhecíamos tão bem. Fiquei impressionada, sim. Me sinto honrada, Rocio. A honra é minha, da confiança depositada nesta invitação para tecer saberes nesta jornada de investigação e a formação pedagógica. Sim? Ainda mais de frente com minha companheira querida Isabel Gutierrez, que me olha por trás de seu óculos, né, matando as saudades das últimas vezes que nos vemos. Tá? Agradeço a Cobrediec por a iniciativa e também, como não poderia deixar de ser, minha amiga e companheira de viagem de toda a vida, Inês Bragança, que sempre enriquece minhas experiências e minha existência também. Sim? Então, é com grande alegria que espero contribuir com algumas reflexões nesta rede de tecer saberes. Porque aprendi com as redes, sim, que todos ensinamos todos o tempo todo. Não, Isabel? Sim? Sim. A partir de agora, vou pedir isto. Pedir para minha companheira Geni, que está no bastidor, para compartilhar as minhas meus slides.
Gostaria de me desculpar. Tanto tempo de rede e ainda não domino espanhol, castelhano. Entendo como um desafio ainda não resolvido, já que nossa luta pela América Latina também passa pelo domínio da língua. Mas vamos, neste esforço de nos entender. Tentei montar o material escrevendo em espanhol. Agora, meu portunhol, falarei em portunhol, sim? Geni, volta um pouco. Geni? Não. Isto, sim. Lá, na proposta de hoje é falar sobre investigação sobre a vida cotidiana em las escolas e las redes de coletivos docentes. Rocio gentilmente me apresentou e falou e falou dos dois grupos de pesquisa que coordeno. La Rede ALE, que é a rede de investigação docentes que narram sobre infância, alfabetização, leitura e escritura, e o ALMERF, alfabetização, memória, formação docente e relações étnico-raciais. É com base nessas duas investigações coletivas que vamos trazer algumas reflexões para cá. Sim? Pode. Pode passar, Janine. Um pouco antes, para trás. A internet já começou a dar problema. Isto. Um pouco do recorrido até agora. 2015, entrando no tempo 2015, a saudosa maestra Jaqueline Moraes, muito conhecida de muitos maestros latino-americanos, peruanos, argentinos, mexicanos, venezuelanos. Jaqueline Moraes e eu criamos La Rede Ale, vinculado ao grupo Vozes da Educação, em diálogo com a rede ibero-americana de maestros e maestras que investigam desde a escola e a comunidade. Parte deste recorrido de 2015 a 2026 foi acompanhado das redes e coletivos docentes peruanos. Né? Nosso diálogo com Desenredando Mundos e Rediálogos estende-se desde esta data, hasta esta data. Nossos aportes teórico-metodológicos são os estudos autobiográficos, a escrevivência, sobre o qual me dedico aqui, o pensamento decolonial, as investigações com o cotidiano. A partir destes referenciais, construyo nossas experiências com as redes e coletivos docentes da América Latina. Tá? Num movimento onde buscamos construir as epistemologias emancipatórias e interculturais na formação entre pares. Essa ilustração que trago conta um pouco dessa história. Nesse segundo e diante, podemos ir em frente. Aqui destaco também três projetos importantes que construímos junto à Rede NU e à Rede Diálogos, né? O primeiro livro de 2018, onde falamos sobre nossa experiência em Cajamarca, numa exposição pedagógica que muito mudou nossas vidas de professoras, de formadora de professoras. E o mais recente, 21, 22,
enredando memórias e vivências, narrativas coletivas de docentes peruanos e brasileiros, onde partilhamos muitas de nossas experiências vividas num projeto de 2020 chamado Memórias de la Quarentena. Apenas três projetos dos tantos outros que fizemos durante este período. Pode passar. E nestes projetos, nestas caminhadas, juntas ou separadas, temos nos feito muitas perguntas. Que tipo de educação queremos? Que formação docente queremos? E lá a perspectiva decolonial de educação e formação aparece. Vem atender muito das nossas intenções. No pensamento del colonial, Johnny Rios, numa belíssima exposição, Arier, contou a história, trouxe parte desse projeto e nos reafirmou que o pensamento teocolonial busca compreender as complexidades do mundo a partir da experiência dos povos colonizados, Ásia, a África, Latinoamérica. É este momento em que nos damos conta que precisamos confrontar a hegemonia eurocêntrica de la produção do poder, do ser e do saber. Essa é a nossa escola, a Escola del Sul. A Escola del Sul, que pode nos trazer resposta que rompa com os grilos da colonização. Buscamos juntas, nas redes e coletivos docentes, nas escolas, a construção de uma epistemologia própria, o insurgente, autônoma e comprometida com a superação de las estruturas de dominação sexistas, racistas, étnicas e tantas outras heredadas do colonialismo. Nossos interlocutores, Paulo Freire, sempre o primeiro, né? Dussel, Quijano, Catherine Welsh, Kamegele Munanga, e os brasileiros, né? Além de Paulo Freire, os brasileiros e as brasileiras mais contemporâneos. Lélia Gonzalez, Leda Martins, Nilma Lindo Gomes, Negro Bispo, Conceição Evaristo, todos pesquisadores, militantes, intelectuais, comprometidos com conhecimento insurgente, com conhecimento que possa fortalecer nossa luta pelo poder, ser e conhecer. A ilustração de Torre Garcia, que veio na exposição de Jane de hoje, também está presente acá. Ela também nos serve de logo para a Rede Ale. Vamos? Estulear pensamentos e práticas. É uma perspectiva que vimos aprendendo primeiro com Paulo Freire, né? Para fortalecer a construção de epistemologias insurgentes, interculturais e emancipadoras. Com Paulo Freire, com perspectiva decolonial e mesmo contracolonial, como Jane também falou sobre ontem, podemos falar em alto e bom som. Nosso norte é o sul, onde estão nossas experiências, onde habitam nossos saberes, nossos valores, nossas ancestralidades. Nosso norte, aquilo que nos norteia, não é o sul. Por isso que dizemos
sulear e não nortear. Porque entendemos que a língua também é insurgente, como nos ensina Bell Hooks e tantos outros. Então, na contramão de lá formação inspirada em lógicas colonialistas, temos buscado, em nossas experiências, desenvolver ações investigativas, formativas, com 4 direções, pelo menos, sintetizando, para sintetizar. Primeiro, criando espaços de formação, compartilhando experiências no diálogo entre universidade e escola básica. Sim, estamos na universidade, somos universidade, sim, e temos um compromisso de que esta epistemologia insurgente, ela não nasce apenas da universidade. Ela não se encastela na universidade. Ela precisa, ela necessita se abrir, dialogar com as escolas básicas, com os movimentos sociais e com tantas outras espaços e redes educativas que nos formam. E um dos nossos objetivos é fortalecer essa estrada que vai da escola para a universidade e da universidade para a escola. Levar a escola para dentro da universidade, a escola com os seus saberes, suas dúvidas, com as suas resistências, com os seus conservadorismos e as suas inovações para dentro da universidade e trazer a universidade para dentro da escola. Outro eixo de nosso trabalho tem sido investir em la formação entre pares. Vivemos isto em nossa própria história. Rocio disse, Maírce veio da escola? Sim, parte importante de minha vida, eu era maestra de la escola básica. Sim, e na escola básica já entendia que necessitava de me pares para me formar. Então, invertimos na formação entre pares, dentro da escola, como também no diálogo com redes e coletivos docentes latino-americanos. As redes e coletivos docentes latino-americanos expandiram as nossas percepções de formação docente. E onde eu quero dedicar um pouquinho mais a minha fala, nos dedicamos também no cotidiano escolar, ao pensar o cotidiano, no diálogo com as redes, buscar, promover, investigar e promover microações afirmativas em la vida escolar cotidiana. E um quarto ponto, fomentar a escritura de las próprias experiências como caminho para compreender o racismo estrutural, o racismo e as dominações coloniais e superá-las. Pode passar. Aqui chamamos microações afirmativas. A ideia de las microações afirmativas busca combinar o conceito de ação afirmativa com as práticas pedagógicas em las escolas. É importante recordar que as políticas de ação afirmativa se centram em la assinação de recursos para beneficiar as pessoas pertencentes a grupos discriminados e vítimas de exclusão socioeconômica, tanto em el passado como em el presente. Essas medidas
que estão no mundo inteiro buscam combater a discriminação étnica, racial, religiosa, de gênero, de classe ou de casta, de etnia, aumentando a participação das minorias no processo político, no acesso à educação, à saúde, ao emprego, aos bens materiais, às redes de segurança social e ao reconhecimento cultural. Ações afirmativas são ações de reparações históricas. É passar a história a limpo. E o que chamamos de microações afirmativas como projeto pedagógico? Como levamos isto para dentro das escolas e para as nossas conversas entre docentes, para as nossas formações entre pares? Entendemos que para que uma ação pedagógica se considere uma microação afirmativa, não basta que ocorra de vez em quando, que esporadicamente tratamos a questão da desigualdade, do racismo, do sexismo e de outras questões como estas nos dias, em dia de la indígena, em dia de la pátria, em dia de do zumbi, dos povos originais. Não, não basta. Não isto não basta para ser uma microação afirmativa. Essas ações devem ter continuidade e sistematicidade, se realmente buscam superar a realidade do racismo e transformar as relações étnico-raciais em la vida escolar cotidiana. Isso que chamamos de microações afirmativas, que podem sim contribuir para produzir novas lógicas, valores, novas formas de poder, de ser e conhecer nas escolas. Se trata de práticas pedagógicas que formam parte de uma praxis docente diária e contínua de intervenção do dia a dia. Quer dizer, são ações que resultam de la escuta e la observação do docente, de las gestões, de las pessoas comprometidas com a insurgência, com as epistemologias emancipatórias, sobre o que este microespaço tem a nos dizer para superar o racismo. Tá? Quais são os eventos racistas que ocorrem ali? Quais são as possibilidades de transformação que se colocam nestes espaços? Já tenho algumas pistas nas imagens, né? Divido minha fala, sim, com meus companheiros e companheiras de grupos de pesquisa e os seus maravilhosos trabalhos. Todos, a grande maioria mulheres, uma parte de mulheres negras e professoras de las escolas que estão lá desenvolvendo suas micros ações afirmativas. Pode ir. A experiência que descrevo a seguir é parte de um trabalho que submetimos à revisão por pares como preparação para o Encontro Nacional da Coletivo Brasileiro de Redes de Investigação e Informação com e em la escola, com vistas ao 11º Encontro de Redes e Coletivos da América Latina e Espanha de educadores que investem desde a escola e a comunidade, que terá lugar em Brasil em 2027. Já vi que a hora está passando. Sim, sim. Se trata
O trabalho tem como nome uma encruzilhada pedagógica, os intercâmbios entre, que eu não consigo ler aqui, como caminho para a formação docente antirracista. Lá, a experiência trata de uma contação da história, onde a docente lê para os ticos uma história da mãe sereia, de uma ninha que recorre a Iemanjá e pede a Iemanjá que a liberte, proteja os seus do sofrimento que eles estão vivendo num navio que faz a travessia do transatlântico de um barco tumbeiro. Tá? E a Latica diz, Iamiaro, Saori eri egbamia, Sariorá, egbamia, Iami, repito várias vezes. Iemanjá lo escutou. Elmina falava uma língua muito antiga, le pedia que los salvara de la morte e de los rombas brancos, que los levara de regresso às montanhas e vales que conheciam, que partira esse barco em dois e os libertasse da dor e da tristeza. Iemanjá respondeu à petição de Laninha, partiu o barco em dois, salvou os náufragos, transformando-los em criaturas marinas. Ao fim da narração, o ninho se voltou para a docente e disse: Tia, Juaninha, uma vez me disseram que Iemanjá é um demônio, porém não lo és, salvou as pessoas da história. Le expliquei que o medo que a colonização europeia, o medo é uma operação que a colonização impulsou as culturas colonizadas. Le expliquei que há culturas onde o diabo não existe, onde a gente crê que o bem ou o mal estão dentro de nós outros. Um profundo silêncio invadiu o círculo e, de repente, o ninho disse: Sim, há que respeitá-lo. Reforcei a afirmação dizendo: Exatamente, pode que não é este acordo, porém, todos tinham o direito a amar e venerar a seus seres sagrados. Pode passar. Porque entendemos isto como uma ação afirmativa. É uma ação que ajuda a pensar em outros pontos de vista. Estou tentando acelerar. Né? Um outro conceito caro ao nosso grupo de pesquisa foi cunhado por esta mulher maravilhosa que trago cá. Conceição Evaristo é uma escritora, poeta e professora negra brasileira, nascida na favela e atualmente reconhecida como a escritora negra mais importante do Brasil. És uma importante representante da literatura de resistência e do empoderamento de mulheres negras em Brasil. Pode passar. Evaristo explica o que é escrevivência. Em português, escrevivência. Ela explica. Em sua concepção inicial, se realiza como um acto de escrituras de mulheres negras, como uma ação que pretende difuminar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo voz das mulheres negras escravizadas estavam sob o poder e sob o controle dos donos dos escravos, homens, mulheres e incluso ninhos. E se ontem, diz ela, nem sequer a vós pertenceria às mulheres escravizadas, oie, além da voz, a escritura também tem que nos pertencer. E aí, pode passar. Em diálogo com Evaristo, Sheila Martins. Volta, volta, volta. Volta, volta.
Uma doutoranda do nosso grupo de pesquisa, também mulher negra, escrevivência, e militante, escreve: escreviendo lo que queremos que el mundo seja de nosotros. Uma história. É um movimento de confluência para encontrarmos. Nossos corpos negros podem ocupar qualquer parte do mundo, qualquer outro contexto, para que nossas experiências emerjam de alguma maneira. Histórias algamadas, singulares, porém coletivas, entrelaçadas. E escrever estas memórias podem ser uma forma de transformar este verbo em carne, de materializar este encontro, de reclamar nossa existência. A Sheila não está aqui, não, né? Não sei se ela ia chegar a tempo. Pode passar para a gente chegar no fim. Ao final, bom, pode passar que depois a gente vai voltar. Vai. Sim. Aqui, esta experiência que trago cá, o manual antirracista, como microação e escrevivência na escola, eu vou convidar a Geni, que pode estar presente aqui, para ela falar um pouquinho sobre ele e fazer o entrecruzamento entre o que chamamos da microação como num mesmo projeto. Podemos viver e ver o que chamamos de microações afirmativas e, é, e escrevivência. Geni, segues? Acho que deu um probleminha. Acho que congelou, gente. Ah, congelou. Congelou. Posso fazer nada. Rafa, sim? Oi. Bom, estou congelada. Voltou? Voltou? Sim? Professora, a gente te vê e te escuta. Meu Deus, mas estava congelado, não estava? Não, dava para te ver e te escutar. Para mim, parou tudo. Parou tudo, inclusive o PowerPoint. Por isso que eu achei que tinha congelado. Tá? Mas eu estava convidando a Geni, se a Geni podia, acho que ela está aqui, né? Se ela pode, eu não sei se foi ela que congelou. Será que foi ela, Inês? Me ajuda aí. Acho que Ela você não por baixo. congelou, ela só não está conseguindo. A gente não escuta a Geni, mas a gente enxerga, tá? Ah, E você a tá. gente vê e escuta. Tá, então, só precisava do. Peraí, que eu vou abrir o PowerPoint aqui, então. Gente, desculpe, mas peraí. Ó, ó, Imagina, querida, fica tranquila, mas. imagina, estou suando até o pensamento. Sim, mas Estou é tranquila, todo estou bien. tranquila, estou tranquila, tranquila. Peraí, cara. Ó, ó, ó. Tá, tô encerrando.
Só estou abrindo aqui. Ó, ó. Tá. Uhum. Isto. Eu nem sei, eu não saberia como compartilhar com vocês. Como é que compartilha? Aqui no Então, Zoom eu não estou mais acostumada com compartilhar no Zoom. Maíse, ela já está. voltou. A apresentação já está, novamente. Já? Como é que eu não estou vendo? Por que que eu não estou vendo? Ah, então talvez Assim, a sua internet não esteja É, tá, boa. voltou. Agora voltou, não? sim, Sim, Então, já está vol- na tela. vocês estão vendo? Sí, se está Sim? viendo, sí, sí, sí. Sim. Sim, Geni não consegue falar. Então, eu vou falar sobre o manualzinho racista, microação afirmativa e escrevivência na escola. Foi um projeto que fez parte de la dissertação de Geni, né? Onde ela desenvolve com os docentes da escola, né? É, um projeto que se chamou Manualzinho Racista, onde as docentes e as ticos se propuseram a pensar como poderiam criar definições, regras para combater o racismo na escola. Sim, o projeto foi um projeto que se estendeu por meses, envolveu uma grande parte da escola e fez com que as crianças também se posicionassem, né? Então, à medida que o projeto acontecia, as crianças foram também escrevendo sobre sua própria vida, as docentes também discutiam sobre as questões do racismo e escreviam as suas próprias histórias. Como diz Evaristo, a escrevivência não é uma escrita da sua história, é uma escrita de um povo, né? É na escrita dos marginalizados, daqueles que foram afastados do poder, mas que, como ela mesmo diz, retomam esse poder. Que a escrita, não só a voz, mas também a escrita tem que pertencer a todo mundo, né? Então, este foi uma dos das das histórias do outro projeto que eu trouxe para tentar compartilhar esses dois conceitos que são tão caros para nós. Bom, para terminar. Oi? Fale, diga. Raísse, consigo Fala. falar agora? Então consegue. Agora tem que ser muito rápido, porque estamos chegando o tempo todo. Fala, querido. A partir do pronunciamento das próprias crianças, elas escrevem sobre o que é racismo, porque sentem na pele. Elas também escrevem sobre o que é ser negro. Os seus pronunciamentos são importantes para as curas das feridas coloniais causadas pelo racismo. Para além disso, elas apresentam sugestões de como combater o racismo, uma violência vivida diariamente. E, através desse trabalho, denunciam violências racistas sofridas no cotidiano da escola. Obrigada, querida. Maravilhoso, maravilhoso. E para poder conseguir deixar só um tempinho para fala, eu só queria passar mais duas plantanas, né? Plantanas? Sim, pode passar, Maria, Janir. Quem... Sim, não, anterior, trouxe esta imagem como a anterior, não, essa não, a outra. Isto. Em 2018, estávamos, o Peru
no México, em ibero-americano, é a outra, é a anterior, denunciando a morte desta mulher, Marielle Franco, que foi divulgada no mundo inteiro. E perguntávamos, quem mandou matar Marielle Anderson? 32 dias sem resposta. 2018. Hoje, 25 de 2 de 2026, os mandantes do assassinato de Marielle foram condenados finalmente a 76 anos de prisão. Sim, redes latino-americanas, para nós é isto. Né? As redes é a disputa de poder, de ser e de conhecimento. E eu precisava trazer esta imagem hoje. E para concluir mesmo, é uma homenagem super especial. Agora pode ir a última. O que ainda não tem nome. Tem alguém aqui neste conjunto de professores que conhece esse texto? O que ainda não tem nome, o que permanece aberto, o que insiste em pulsar. Se o correr da vida embrulha tudo, como dizia Guimarães, talvez seja justamente nisso que reside a beleza da pesquisa. O que a tese conclui não é um fim, mas é um convite a continuar escrevendo-se e escrevendo-nos nas redes, nas escolas, nas histórias, nas vidas que se cruzam e se escutam pela América Latina, reconhecendo que cada pessoa, cada experiência, cada rastro narrativo está sempre em transformação, sempre em movimento. É uma homenagem com todo carinho do mundo a Danusa Tederiche Borges, que eu estive errado de Faria, e a tese que ela vai defender amanhã, Danusa, desses, essa caminhada pela América Latina também é uma caminhada de Danusa, tá bom? Então, tá aqui, querida, minha homenagem a você. Tá? Gente, desculpa. Eu queria ter acabado antes, tá? E obrigada. Muchísimas gracias, maestra Maírce Araujo, por tan importante disertación que nos permite seguir construyendo, seguir entendiendo de que el camino pedagógico es un tejido permanente y escribir es una forma de pasar a la posteridad y a la existencia. Eh, Recuerdo también en medio de su disertación cuando hace mención a nuestra querida maestra Jacqueline Moraes. Y desde aquí también un homenaje a nuestra querida compañera en este trajinar, en este camino de trabajo en redes, de trabajo en colectivo. Quienes hemos tenido la oportunidad tal vez de conocerla en algunos de los encuentros en Perú y en algunos otros países, conocemos esa trayectoria y esa trascendencia. Bueno, nos ha convocado pues en esta noche una gran pregunta que es difícil de responder cuando usted mencionaba qué tipo de educación queremos, qué tipo de formación de maestros también queremos. Esa es una pregunta abierta, pero una pregunta también urgente que nos conduce a un camino que comienza en el pensamiento decolonial, en ese pensamiento decolonial que confronta eh, la hegemonía eurocéntrica en la producción de conocimientos, del poder y del ser. Nos ha permitido reflexionar sobre estos aspectos, ¿no? Que no es
académica solamente este aspecto de confrontación, sino también es política, ética, racial, es una postura distinta, diferente frente al mundo. Epistemologías propias, insurgentes, interculturales, y nos ha permitido también eh, destilar de repente por las raíces del pensamiento freireano, comprometidas siempre con la superación de las estructuras de dominación que hemos ido heredando. Creo que en todos los países latinoamericanos y que muchas veces reproducimos sin darnos cuenta, ¿no? Incluso desde nuestras propias aulas, que deberían ser también aulas más abiertas, más críticas, eh, aulas de resistencia, ¿no? No sé si hay en la sala de repente alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario para la maestra Mairse Araujo, por favor. Rocío, no sé si me Adelante, permite. maestra. ¿Qué tal? Adelante usted, maestra Mairse. Isabel. Sí, Mairse, muchas gracias por tu participación. La verdad me quedo pensando, reflexionando en torno a las microacciones afirmativas. Ciertamente es un concepto para mí nuevo, pero creo que muy importante. Justamente en este andar del cotidiano, de esas redes que se juntan, se cruzan y caminan, ¿no? Y cómo vamos haciendo estas microacciones afirmativas en el cada paso de nuestra vida. Gracias por desafiarnos en eso, Mayrese. Muy bien, excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Isabel, por el aporte, el comentario. Sí, efectivamente. También creo que nos quedamos, ¿no?, con un aporte muy fuerte y original del compartir de la maestra Mairse, que es el concepto de las microacciones afirmativas, porque no bastan con declarar que queremos de repente una escuela diferente, una escuela antirracista, una escuela distinta, sino que es necesario actuar. Y esa acción, bien claro, nos queda que no debe ser esporádica, sino que debe ser una acción permanente, como dice, ¿no? Una acción en constancia, de forma sistemática, que forme parte de nuestra praxis. Muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a retribuir a la maestra con nuestras reacciones, por favor. Ahí tenemos, les invito a que puedan ustedes hacerle clic a las reacciones. Muchísimas gracias, estimada maestra Mairse Araujo. Todo un honor el poder tenerla en esta oportunidad. Todas esas muestras de afecto es para usted. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora, ya pasamos a el segundo tema de esta noche. El segundo tema de esta noche, bueno, viene ya con la doctora Inés Ferreira de Sousa Braganza. Hablar de la doctora Inés para mí es bastante emotivo porque si aprendí a ser un tanto más flexible en el aspecto de la investigación, es gracias a sus orientaciones y gracias a su compartir. Bueno, voy a entrar allá. Entendí, me estaba indicando el maestro. Listo. Así quedamos, lo entendí. Listo, maestro Richard. En tal caso, voy a ceder el espacio a la profesora Mairse Araujo, quien va a hacer la presentación de nuestra siguiente ponente. El día de ayer ya la hemos escuchado su voz, y el día de hoy, pues, la doctora Inés Ferreira de Sousa Braganza regresa esta noche, pero ya no de repente para abrir la puerta como el día de ayer, sino más bien para conducirnos a través de ella hacia un territorio de pensamiento que ella conoce con profundidad, con pasión,
con la generosidad intelectual que la caracteriza. Voy a invitar a la maestra Maírce Araujo para que pueda presentarla. Adelante, maestra Maírce. Sim. Eu não creio. Ustedes me pedem para apresentar a Inês? Isto que eu estou compreendendo? Así es. Sim, já fiz essa apresentação quando eu disse que Inês é minha companheira de vida, resistência e existência. Sim, Inês, parte a nossa história se cruza em algum momento e nunca mais se separa. O que eu vou dizer dela? Nem sei. Ela é essa intelectual que você que é até nervosa, pronto, já fiquei toda confusa. Eu acho, Inês é uma intelectual, é uma pessoa uma intelectual que consegue fazer a articulação entre razão e emoção. Ela consegue ser aquela pessoa que trabalha super disciplinada, super estudiosa, mas que não perde o sentido da ternura, da vida, do compromisso com o outro, né? E as contribuições com uma grande contribuição, com uma expressiva contribuição no campo autobiográfico, no campo da pesquisa narrativa. Né? Eu costumo dizer, eu disse brincando, que ela me puxa para as experiências, né? Mas ela não faz isso só comigo, ela faz isso com muitas pessoas. Né? Embora seja bem mais nova que eu, né? Eu acho que a Inês já nasceu grande. Isso que eu poderia dizer sobre Inês. Tá? É uma intelectual comprometida, séria, amorosa, generosa, né? É uma militante, né? E que também tem um coração de bailarina e carnavalesca dentro dela. Isso só eu que podia dizer. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces, bueno, solamente me queda decir que esta noche nos convoca el día de hoy ya la maestra Inés Ferreira de Sousa Braganza con el tema Enfoques narrativos y autobiográficos de la investigación y la formación. Maestros y maestras, con profundo agradecimiento y con mucho afecto, recibamos a la doctora Inés Ferreira de Sousa Braganza. Estimada maestra Inés, esta red virtual se expande para abrazarla y abrazar su palabra. Es un privilegio escucharla. Adelante usted. Querida professora Rocio, muitas graças por suas palavras. Muitas graças, minha querida amiga Maírce. Suas palavras me emocionam, me abraçam. E é claro que é uma apresentação de uma amiga, não? Então, vocês já podem imaginar que tem que estar todos os descontos. É um grande prazer. Eu vou tentar começar falando portunhol. É um grande prazer para mim estar aqui em este seminário organizado por el coletivo de professores peruanos. Pido desculpas, pero vou falar em português, com algumas expressões em portunhol, vou falar despacito e sempre que seja possível, com algumas palavras em portunhol. He traído algumas narrações para compartilhar e lhe he pedido ajuda a uma querida amiga, a professora Isabel, para que possa ler para nós outros. Assim, podem descansar de mim portunhol. Dizia que estava muito contenta por estar aqui. Sinto um grande carinho e admiração por o trabalho deste coletivo. Porque tenho aprendido muito e como professora, investigadora, narradora,
que ama as histórias e as narraciones, me gustaría compartir mis vínculos con el colectivo peruano. Entonces yo voy a hablar en portugués, pero despacito, para que todos possam tentar acompanhar. Eu conheci a professora Isabel Chaves na FFP-UERJ, através das queridas professoras Jaqueline Moraes, Maíce e Danusa. Quando, em 2021, iniciamos um projeto de investigação que denominamos de pesquisa em rede, convidamos então a professora para fazer parte desse coletivo. E a presença da professora Isabel na investigação em rede tem sido propulsora de muitos diálogos latino-americanos, diálogos entre o Brasil e o Peru, e uma aproximação pessoal. Tive a oportunidade de passar um mês no Peru, entre Cusco e Cajamarca, e aprendi muito com as professoras, com o trabalho dos coletivos docentes, os encontros remotos que temos feito. É um trabalho que inspira e que expande outros modos de produzir conhecimento. Então, no encontro de hoje, eu gostaria de tomar este fio das minhas aprendizagens com os coletivos docentes peruanos, como movimento narrativo. E eu coloco como tema, então, como a professora Rocio já partilhou, enfoques narrativos e autobiográficos, de la investigación y de la formación, ou sobre outras formas de habitar la tierra, la vida, la educação. Geni, você pode compartilhar para nós? Você consegue? O que é que eu peço a outra pessoa? Porque eu vi que você teve dificuldade com a apresentação da professora Maíse. Talvez seja melhor. Intento não é? compartir, quizás, Inés. Intento compartir. Vou então solicitar ao professor John. Já, um minuto, já passo os slides para ele. Oh, intento compartir, quizás, no sé si yo pueda, Inés. Probamos. Ah, sim, querida, por favor. Voy a mirar si puedo compartir. Obrigada. ¿Ahí? Não. Ah, agora parece que sim. Sim. Muito obrigada, Isabel. Ótimo. Pode passar, por favor. Neste slide temos a imagem da pesquisa em rede, o endereço da internet, onde vocês podem pesquisar e conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E é uma rede que articula colegas professores de diversas regiões, de diversos territórios, países e territórios da América Latina, e tematizamos juntos experiências que chamamos de instituintes ou institugentes, porque experiências que produzem movimentos e transformações, microações transformadoras, tomando como referência a fala da professora Maíse.
Podemos seguir, Isabel. As aprendizagens que tenho vivido intensamente nessa rede de pesquisa, essas aprendizagens me levam a pensar que os enfoques narrativos e autobiográficos de investigação e de formação não se referem apenas aos espaços formais, mas que dizem de outras formas de habitar. Habitar a vida, por exemplo. Eu peço, então, que a querida professora Isabel me ajude na leitura. Esse trecho se encontra neste livro do professor Walter Coan, que escreve uma biografia filosófica de Paulo Freire. E ao fazer uma biografia filosófica de Freire, ele nos presenteia com essa reflexão, nos dá de regalo esta reflexão. Pode ler, Isabel, por favor? Bien. La vida. Primer principio. Inicio. Una educación política es una educación filosófica, y en ella la vida no queda al margen de la filosofía, de la educación, de la escuela, del pensamiento. La filosofía se afirma al mismo tiempo como una dimensión de la educación y como una forma de vida. Así, una educación filosófica. Freire tal vez llamaría a esta educación emancipadora, liberadora o transformadora. Toca y afecta políticamente a la vida. Aumenta la potencia de vivir de quienes participan en ella a partir del ejercicio de cuestionar con otros y otras el sentido de la propia vida. Cohan, 2019. Graças, Isabel. O professor Walter Coan lê a vida e a obra de Paulo Freire e percebe uma relação relação intrínseca entre a filosofia e a vida. Freire vive e produz politicamente saberes. Acho que temos um micrófono aberto. Graças. Então, com Freire, uma dimensão de que o terreno de construção do conhecimento é a própria vida. E lembro das reflexões do encontro de ontem com o professor Daniel Soares, com a professora Jane, e agora a fala da professora Maíse, de uma educação libertadora, de uma educação transformadora. Essa educação transformadora, ela não deixa a vida de fora da pesquisa, da produção do conhecimento. É a própria vida que nós queremos habitar para, junto com outras e outras, produzirmos movimentos de transformações. Podemos seguir, Isabel. Habitar a vida e habitar a terra. E aí, para pensar no modo como habitamos a terra, eu trago um filósofo brasileiro também, que é o Ailton Krenak, um intelectual indígena, que nos fala sobre outros modos de viver e também de estar na terra. Isabel, por favor. La tierra. Los niños indígenas no reciben educación, sino orientación. No aprenden a ser ganadores, ya que para que unos ganen, otros tienen que perder. Aprenden a compartir el lugar donde viven y lo que tienen para comer. Tienen el ejemplo de una vida en la que el individuo cuenta menos que el colectivo. Nas palavras de Ailton Krenak, modo de habitar a terra entranhado na vida e de forma compartida e não competitiva, numa construção
coletiva, compartilhada, que tanto as redes nos ensinam. Podemos seguir, Isabel, ainda pensando sobre La Tierra. E aí eu trago o Antônio, bispo dos Santos, o Nego Bispo. Eu estou buscando aqui nessa fala de hoje trazer alguns fios do que já foi apresentado e partilhado desde ontem. Jane comentou sobre Nego Bispo e eu trago aqui novamente o conceito de confluência para falar sobre esse nosso habitar a vida e habitar la tierra. Por favor, Isabel. No somos influyentes, somos confluentes. La influencia es cuando una trayectoria choca con otra, alterando su curso. La confluencia es cuando las trayectorias se encuentran y siguen juntas, sin que una tenga que anular a la otra. Es como el encuentro de las aguas. Los ríos se unen, pero ninguno deja de ser lo que es. Solo se hacen más fuertes en el mismo lecho. Não se trata de ser influente, não se trata de chegar primeiro, se trata de construir juntos, de ser confluente, de articular, de tramar, de produzir esse encontro de águas. É desse modo que nós desejamos viver, produzir conhecimento e transformar, inspirados em Freire. E, ao trazer essa reflexão, eu penso no tema que nos une neste seminário, uma perspectiva decolonial. E o decolonial, para nós, se aproxima do sentido do instituinte que buscamos. É uma contraposição ao que já está posto, mas uma contraposição que se dá na confluência, no encontro, na multiplicidade. Habitamos a terra, a vida e a educação. E la educação. Podemos seguir, Isabel. E como habitamos a educação? Aqui eu trago a professora Célia Linhares. Pode ler, por favor, Isabel. La educación. Hay una necesidad urgente de tender puentes para reinventar la escuela y formar a sus profesionales. Puentes entre conocimientos, nociones, ideas, narrativas, recuerdos, disciplinas, habilidades, acciones y acontecimientos. Todos ellos con el objetivo de refundar la escuela sobre otros moldes que la predispongan a trabajar por una cultura más inclusiva, más placentera y compartida. Celia Linares. Assim que desejamos viver a educação, construindo pontes, fazendo juntos, refundando a escola de modo includente, mas com muito prazer, com muito contentamento, de forma compartida. Podemos seguir, Isabel. Ainda sobre a educação, semana passada estive na banca na defesa de tese de doutorado de uma queridíssima professora, Juliana Vieira, e eu trago aqui um trecho da tese da Juliana, que ainda não está publicada, porque ela acabou de defender. Nesse trecho, ela vai dizer da presença de Paulo Freire como nossa referência nesse modo outro de viver, de habitar a terra, de produzir conhecimento, de formar, de habitar a educação e a vida. Você pode ler, por favor, Isabel? La educación. Paulo Freire, desde la década de 1960, en sus experiencias de alfabetización de adultos y en su primera obra, La educación como práctica de la libertad, publicada en 1967. El autor ya anticipaba prácticas y teorías que tenían como eje central los sujetos, sus contextos y sus historias de vida,
con una escritura esencialmente narrativa y autobiográfica. Juliana Vieira. Paulo Freire, como conhecemos, escreveu cartas, contou suas próprias histórias, escreveu textos em formato dialógico, contou a história de estudantes, de jovens adultos em círculos de cultura, isso na década de 60, como um escritor, como a Juliana escreve na tese dela, um escritor narrativo e autobiográfico. Ele não dizia, claro, dessas abordagens de pesquisa em sentido estrito, mas ele vivia a educação como um terreno de escritura, de palavra compartilhada e de uma palavra leve, de uma palavra solta e, ao mesmo tempo, uma palavra forte, uma palavra transformadora. Com a influência de Freire e muitas outras produções que chegam ao Brasil e à América Latina, vamos reinventando modos de fazer pesquisa em educação e, ao mesmo tempo, formação também. Podemos seguir, Isabel. E quando olhamos para essa produção que vem, inclusive dos movimentos de coletivos docentes na América Latina, nessa perspectiva de produção do conhecimento desde a escola e as comunidades, o que nós percebemos? La escucha de las histórias silenciadas. Há outras histórias que nos interessam ouvir, não apenas, como nos ensina Walter Benjamin, a história dos vencedores, mas a produção de versões contrárias à la corrente dominante. Interessa a nós outros pensarmos sobre outras histórias, aquelas histórias que precisam ser contadas, porque as versões foram silenciadas. Mas, desde Freire e o que temos vivido com tantas autoras e autores, professores que desde a escola fazem investigação, cruzes inseparáveis entre o personal e o coletivo. Então, em la pesquisa narrativa y autobiográfica, las dimensiones personales y colectivas están interligadas. La narrativa y la autobiografia, la investigação e la formação. O convite é a confluência, é a ser juntos, um encontro de rios. Este modo de viver, este modo de formar, este modo de pesquisar, se manifesta nas ciências sociais de várias formas, como investigações no campo da história, da sociologia, na própria filosofia e em educação. Podemos seguir, Isabel, por favor. Aqui temos uma imagem que diz de muitos modos de produzir conhecimento com narrativas e com autobiografias no campo das ciências sociais. Por exemplo, Maíse citou Becos da Memória. Eu fui buscar o meu. Acá temos uma autobiografia, pero uma autobiografia que é escrita como escrevivência, é escrita borrando fronteiras entre uma escrita narrativa que traz a dimensão também ficcional. Ela ficcionaliza a sua própria história. As autobiografias são um gênero literário. Na história oral, temos um modo também de produzir conhecimento no campo da história, na sociologia, histórias de vida, narrativas de vida, e em educação, temos muitos modos de denominar esta investigação.
Em Brasil, especificamente em Brasil, denominamos de investigação narrativa ou de investigação autobiográfica, do modo como nós outros trabalhamos em nossa rede, unimos a investigação narrativa e a investigação autobiográfica, a formação e a produção de conhecimentos. Podemos seguir, Isabel, por favor. Este modo de produzir conhecimento traz para nós outros a escritura como uma acompanhante, como uma companhia, como falamos acá em português. Para nós outros, a escrita é um modo de documentar, como dizia Jane, sobre a documentação narrativa, saberes, conhecimentos. Ayer também, a professora Rocio comentou que acá, neste grande coletivo, temos docentes da escola básica que trabalham com niños, temos docentes que trabalham em escolas secundárias, temos também docentes e investigadores que trabalham na escola básica e na universidade. E eu me quedei pensando como que estes enfoques narrativos e autobiográficos podem contribuir para uma pluralidade de modos de construir conhecimentos. Podemos seguir, Isabel. Então, eu vou comentar algumas dessas experiências, pero empeço com um escrito de um queridíssimo professor nosso, professor Guilherme Prado, e um coletivo que temos acá em Campinas. Isabel, podes ler, por favor, as palavras de Guilherme? Narrativas pedagógicas. ¿Qué son las narrativas pedagógicas? Registros en los que los educadores documentan lo que hacen, lo que piensan sobre lo que hacen, así como sus inquietudes, dificultades, logros y su producción intelectual. Son textos que promueven el diálogo necesario entre los conocimientos, la sabiduría y las experiencias de la formación y la profesión, y que sirven como un punto de partida para la reflexión sobre uno mismo y el propio desempeño profesional. Guilherme Prado y otros. Perfeito. Registros que os docentes, os educadores documentam o que fazem, o que pensam sobre o que fazem. Eles fazem isso como um ponto de partida para a construção conjunta de conhecimentos. Então, entre nós outros, em nossa rede de investigação, há uma diversidade muito grande de modos de escrever, de documentar a prática pedagógica. Então, eu vou mostrar aqui nas diapositivas algumas experiências para compartilhar. Podemos seguir, Isabel, por favor. Acá, Maíse, mire, que linda capa do nosso livro de los niños. Há um projeto coordenado pelo professor Guilherme Prado, que participa Adriana Varani, Joe e um grupo grande de professores, em uma escola acá de Campinas. Neste projeto, trabalhamos com os docentes que narram suas histórias, trabalhamos com os niños, e os niños escreveram seus textos livres, com inspiração na pedagogia Freinet, um filósofo francês, educador francês, que certamente vocês conhecem,
pelo trabalho muito especial realizado, um intelectual que realiza um trabalho com as crianças, com seus estudantes. E essa é a capa do livro, que é a primeira vez que é mostrada essa capa. O livro não foi publicado ainda. E temos nesse livro o prefácio da professora Adriana Alves e o pós-fácio da professora Maíce, e as palavras delas estão ali, e os desenhos das crianças.